Sibeli, e nosso segundo momento com quem é? Com a doutora? Com a doutora Tayane Lima Rocha. Ela vai se apresentar a bancada do tarde a partir das 15 horas e fala um pouquinho da formação da doutora. A doutora é formada em fisioterapia pelo Centro Universitário Euro-Americano em Brasília. É pós-graduada em terapia intensiva pela Faculdade Inspirar, na unidade de Brasília. Possui título de especialista em terapia intensiva, concedido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Atualmente trabalha na clínica Fisioprime, na área de reabilitação cardiopulmonar metabólica, e no Centro Maria Imaculada, referência no estado do Piauí e no tratamento da hanseníase. Beleza, o programa Tarde A busca levar informação com precisão, e isso são as deixas que vai acontecer hoje. Beleza, pessoal, o programa Tarde A fazendo história do Bicho Hotéis da Shop, como já foi apresentada a nossa ilustre doutora, Tayane Rocha Lima Rocha. A gente vai iniciar, nosso tema hoje é voltado para a hanseníase, os cuidados e reabilitação da mesa, entendeu? Então, já estamos pedindo, doutora, qual a importância do diagnóstico precoce? Olha, o diagnóstico precoce da hanseníase, ele é tratado, inclusive, como a forma de prevenção da doença. Aí você me pergunta, mas prevenção, como é que acontece? A hanseníase, quando ela é descoberta logo no início, o tratamento é iniciado e a cadeia de transmissão da doença ela é quebrada. Quer dizer, aquela pessoa que já está doente, ela não vai transmitir mais para quem mora com ela, para quem convive no trabalho, para quem tem contato mais íntimo e prolongado com ela. Fora a questão da prevenção, da quebra do contágio, esse diagnóstico precoce ele vai impactar também em outras áreas. Por exemplo, na gravidade da doença e no tempo de tratamento. Quanto antes for descoberta a doença, menor vai ser a necessidade de um tratamento mais prolongado e mais difícil vai ser para a pessoa adquirir incapacidade, uma deformidade física, uma incapacidade. Então, assim, a importância do diagnóstico precoce é extrema. E quais os impactos que a hanseníase traz para a saúde pública? Que outra dia, uma patologia tem... A doença traz a sociedade, tem que arcar com os prejuízos, né? Exatamente. Qual o impacto que traz para a sociedade? Exatamente. Como o tratamento da hanseníase, ele é todo custeado pelo SUS, quanto mais casos, quanto mais graves os casos, mais gasto para os cofres públicos. Tanto na saúde, com medicação, com unidade de saúde, recursos humanos e também para o INSS, que é uma doença altamente incapacitante. A maior parte da população acometida está na faixa etária economicamente ativa, são os trabalhadores, que por conta da doença têm que parar de trabalhar e, obviamente, precisam de um auxílio do INSS, mais gasto para os cofres públicos. E é uma doença silenciosa, quando ela vai sair, tipo assim, às vezes é confundido com outra doença. Se as pessoas têm esse receio de falar para os colegas, tipo assim, estou com hanseníase, já tem essa rejeição, o pessoal ficar com medo de ficar próximo das pessoas, não existe ainda? Tem. A hanseníase ela ainda tem aquela visão limitada, muito antiga, de que as pessoas chamavam, inclusive do tempo que chamavam de lepra, tem muito preconceito, de pessoas que não têm conhecimento de como que é a doença, de como que ela é transmitida, essa questão, como é que pega, é fácil pegar, não é? O que acontece? Ela é uma doença, claro que ela é contagiosa, mas assim, uma grande parte da população tem contato com a bactéria da hanseníase e não desenvolve a doença. Não são todas as pessoas que desenvolvem a doença. O contato com a pessoa doente para transmitir, ele precisa ser prolongado e precisa ser por um período de tempo um pouco mais longo, tá? Então, tem essa questão. Outra questão iniciou o tratamento, a cadeia de transmissão ela é quebrada. É uma coisa que a gente precisa passar para a sociedade. Começou o tratamento, a pessoa vai parar de transmitir. Você não precisa, separa prato, colher, lava roupa separada, não visita, deixa a pessoa isolada. Antigamente a gente via as colônias de isolamento para pessoas com hanseníase. Isso é terrível. Isolavam as pessoas, jogavam lá em colônias. Em São Luís tem uma antiga colônia. Era um local afastado,
várias casas e as famílias de pessoas com hanseníase eram mandadas para lá e jogada lá ao léu. Hoje em dia a gente já sabe, faz o tratamento, se cura, é preciso a gente enfatizar, a hanseníase ela tem cura, você faz o tratamento ou de 6 meses ou de 1 ano e você fica curado da doença. Bem antes de terminar o tratamento, você já para de transmitir, você não vai passar mais para ninguém. Isso é uma coisa que a gente precisa frisar. No caso de um casal, o cônjuge, ele pode ter contato com entendeu? Com a esposa, não vai ter uma vida normal? Pode. Do tratamento? Pode. O que é que acontece? A principal forma de contágio da hanseníase é pela via aérea superior. Como que vai ser passado? A gente tem muito aquela ideia de que é tocando, mas assim, é um espirro, falando, é tossindo, é pela via aérea superior. É como você passar uma gripe. Você vai pegar uma gripe de outra pessoa como? A pessoa espirrou perto de você, tossiu perto de você. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado. E vou frisar aqui 1 milhão de vezes. Diagnóstico precoce, início do tratamento. Início do tratamento. É onde tudo vai começar a melhorar na vida da pessoa. Ela vai continuar o casamento dela tranquilo, sem aquela preocupação, será que eu vou passar a doença para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos? É bater na tecla do diagnóstico realmente. E ter essa noção de que ele é passado pela via aérea. Põe uma máscara, todo aquele cuidado que você tem com a gripe, a gente passou agora pela Covid-19, toma todo aquele cuidado, inicia seu tratamento, o médico que vai lhe acompanhar, ele vai lhe orientar essa questão de que pode fazer quando que você já não vai estar mais transmitindo e pode ter contato normal, mas dá para... Quem está nos acompanhando agora é o nosso papo hoje voltado para a hanseníase, mas dentro da fisioterapia porque fica com sequela e precisa ser cuidado desde o início, né, doutor? Precisa, desde o início. A hanseníase, o que acontece? A bactériazinha, o bacilo, ele tem uma preferência muito grande, ele tem, vamos dizer assim, ele tem um amor pela célula nervosa. A gente fecha muito naquela questão da hanseníase mancha da pele. Hanseníase mancha da pele, uma mancha dormente. Mas essa mancha ela é dormente porque a bactéria ela infiltra o nervo e ela vai afetar esse nervo como? É como se o nervo ele funciona como se ele fosse um fio elétrico. E aí, essa bactéria, ela entra nesse nervo, nesse fio, e ela vai causar um processo inflamatório que é como se ele desgastasse a capa desse fio. Ele vai ficar desencapado e não tem mais a capacidade de mandar impulso nervoso. Aí, com isso, vai fazer o quê? A pessoa vai perder massa muscular, ela vai perder força nas mãos, força nos pés, vai ficar dormente, ela vai parar de ter suor na região que foi afetada, a pele vai ficar extremamente seca. Na região dos pés, é muito confundido também o pé do paciente de hanseníase com o pé diabético, porque abrem aquelas úlceras, aquelas fissuras, aquela ferida mesmo, bem profunda, que tem que ser tratada, tem que usar um calçado adequado. Lá no Centro Maria Imaculada, nós temos uma oficina de órtese, que ela trabalha também com isso, fazer todo o calçado adaptado para as pessoas com hanseníase. A gente orienta para usar sempre sapato fechado, a não andar descalço, porque perde totalmente a sensibilidade dos pés. Você pode pisar em vidro e a pessoa não vai sentir. E aí a gente trabalha muito nessa questão de reabilitar, melhorar a força muscular, a gente trabalha com estímulo sensorial para melhorar essa sensação de dormência, a gente evita contratura, deformidade. Geralmente a mão do paciente de hanseníase, mais evoluído já, né, na doença, o que foi diagnosticado já tardiamente, ele tem a mão. Essa parte da mão, ela fica super estendida e a pontinha dos dedos ficam assim, ficam em garra, que a gente chama. E aí fica essa deformidade. Para eles fica difícil escrever, fica difícil pegar uma chave, objetos pequenos, segurar um copo descartável que é mole, às vezes a pessoa aperta sem querer, perde completamente a função da mão. E a fisioterapia, ela trabalha na reabilitação justamente dessa área.
a gente vai evitar essa deformidade. Em pacientes que já têm a deformidade, a gente vai trabalhar para tentar melhorar ao máximo a deformidade que já existe, vai usar órtese, aquela tala que fica na mão, para evitar que ela piore. A gente vai trabalhar no pé caído, que é aquele pezinho que fica arrastando quando a pessoa vai caminhar. E a gente trabalha muito nessa questão. E é mais que atinge mais os membros, inferior, superior, perna e mão, é? Olha, tem inclusive pesquisas para saber o porquê. Mas assim, a hanseníase, ela tem preferência por 5 nervos em especial. Pode, obviamente, acontecer 5 não, são 6. Pode acometer eventualmente algum outro, mas o nervo facial, a gente não ouve muito falar, mas a pessoa perde a sensibilidade dos olhos. Perde a sensibilidade da córnea, pode entrar um cisco no olho, a pessoa não vai sentir nada, e ela perde também a força muscular na face. Ela não consegue mais, um caso mais avançado, ela não consegue piscar devidamente. Aí ela fica com ressecamento do olho, tem problema de vista. É o nervo facial, aí tem o nervo radial, nervo ulnar, nervo mediano no braço, e no membro inferior é o nervo tibial e o fibular. Esses 6 são os acometidos pela hanseníase. E aí, assim, a gente vê muito problema, deformidade na mão e muita dormência em membro inferior. Geralmente é o que a gente mais encontra. Quem transmite mais? O homem, a mulher, tipo assim, via oral? Tipo assim, na zona urbana é menos transmissível, onde o cara vai numa floresta, ou local onde é que é mais propício, né? Pegar a transmissão. Pegar, né? Pois é. Tem uma pesquisa, inclusive, tem um site que ele vai atualizando do Ministério da Saúde, que ele vai atualizando os dados. E até a última vez que eu olhei, o percentual de homens acometidos é maior. Se o número de homens que possuem a doença é maior, logo eles transmitem mais. Mas não por ser homens, por ser a população que mais adoece. Isso, e assim, zona rural, zona urbana, o que acontece com a zona rural? Como na zona rural o acesso à saúde e ao médico especializado, que no caso é o dermatologista, é mais dificultado, acaba que eles buscam tratamento mais tardiamente e logo eles acabam transmitindo para um número um pouco maior da população. Mas tem um outro porém, na zona rural as pessoas moram um pouco mais afastadas uma das outras, e na cidade é mais juntinho, trabalha em locais que tem muita gente, frequenta locais que tem muita gente, então é assim, fica difícil precisar, mas lá nós atendemos o Piauí inteiro, lá no nosso centro, e aí a gente vê muito paciente de zona rural, mas a gente vê muito paciente da zona urbana, Teresina e cidades vizinhas. Eu acredito que... Visto que o profissional que pode detectar é o dermatologista, e é confundido em outras vezes com outra doença, mancha, parecida, como é que faz essa separação? E o que ela se encaixa, assim, que a hanseníase está levada à qual patologia? Assim, que ela se encaixa em qual perfil de doença? Pronto, qual perfil de doença? Tropicais ou como é que é? Pois é, doenças negligenciadas, que a gente chama a hanseníase. Inclusive, tem alguns congressos que eles usam esse termo, sobre doenças negligenciadas. Esquecida pela saúde pública. Esquecida pela saúde pública um pouco. E até na divulgação, inclusive, disseminação aí desses conhecimentos. Mas, assim, a hanseníase, o médico especialista, como você bem falou, é a dermatologista para fazer todo o exame dermatológico, fazer o teste nas lesões, diagnosticar, passar os exames complementares. Tem um exame que é realizado, que a gente chama de avaliação neurológica simplificada. Esse, qualquer profissional da saúde que seja treinado, ele é apto a realizar. Para que ele serve? Ele serve para determinar o grau de incapacidade dessa pessoa. Mas assim, já passou pela médica, aí ela encaminha para algum profissional de saúde realizar esse teste para fazer essa detecção do grau de incapacidade. Outra coisa que você perguntou sim, ela pode ser confundida com outras doenças, inclusive dermatológicas ou neurológicas. Confundem muito com o famoso pano branco. Aparece a mancha, essa mancha ela pode ser acastanhada, pode ser avermelhada, mas geralmente ela é esbranquiçada.
a pessoa detecta a mancha, é pano branco. Fulano já tratou pano branco com uma receita caseira, eu vou usar. Na internet diz como é que trata pano branco, eu vou tratar. Isso vai retardando a procura pelo médico. Já entra na questão de por que a hanseníase tem um diagnóstico tão demorado. Mas pode ser confundida com pano branco, com a psoríase, pode ser confundida com uma doença que a gente conhece como síndrome do túnel do carpo, que causa muita dormência na mão, pode ser confundida com aquela lesão por esforço repetitivo, de quem trabalha muito em computador. Tem a questão do pé, que pode ser confundido com o pé diabético, mas é sempre importante. A gente sempre frisa, apareceu alguma coisa, não está certo, vá direto no médico. Vá direto no médico. Se não for nada, ótimo. Tirou o peso da sua consciência. Mas se for alguma coisa, a gente já investiu. E quando é detectada antes, sai a mancha, que melatia, a musculatura, a mobilidade reduzida, e como é que você consegue diagnosticar antes de sair na pele, a mancha? Pois é. Existem duas formas de manifestação da hanseníase. A mais clássica é essa com a lesão na pele, né? Com a mancha. Sim. Mas ela pode se manifestar através de sintomas neurológicos. A pessoa começa a sentir um formigamento na mão, no pé, na perna, começa a pegar os objetos e cai da mão. Fraqueza muscular, ou de repente a mão começa a ficar aquela mão mais fininha, mais magrinha, perdendo massa muscular. Tudo isso já pode ser a manifestação neurológica da hanseníase. Antes de aparecer a mancha, você já pode começar com esse sintoma. Então são várias sequelas, né? São várias sequelas. Aí é onde entra o profissional, né? Fisioterapeuta, para acompanhar, para devolver qualidade de vida. Devolver a qualidade de vida, devolver a funcionalidade dessa pessoa, porque assim, a população mais acometida é dos 25 aos 40 anos. A pessoa, ela está terminando o estudo, ela está entrando no mercado de trabalho, está construindo família, está conseguindo as suas coisas, e assim, adoece, fica incapaz e de repente o mundo desaba. Vamos lá e vamos tentar deixar essa pessoa reabilitada para seguir com a vida dela o mais normalmente possível. O protocolo entre empresa, ou assim, um colaborador que está empregado, primeira coisa, ele tem, diagnosticou, comunica a empresa, e tem todo esse aparato junto ao INSS, né? Pois é, essa questão ela é um pouquinho complicada. A pessoa, ela não tem a obrigação de comunicar, falar da doença dela. Pode ser um tratamento silencioso só para ela mesma. Pode ser. Mas a gente sempre orienta que fale para que as pessoas já fiquem um pouco mais atentas, já façam uma vistoria no próprio corpo. Caso surja alguma coisa, ela já sabe que existe aquela possibilidade de ter sido contagiada, né, pela bactéria. Então, assim, as pessoas, a gente entende quando a pessoa esconde dos outros, dos demais, porque ela vai sofrer preconceito. Não é todo mundo que tem conhecimento a respeito da doença. Muita gente tem aquela ideia preconcebida da doença nos tempos da Bíblia, que caía um pedaço da pessoa, uma coisa absurda. Mas é de bom tom, caso a pessoa se sinta realmente à vontade dela comunicar para as pessoas que eram mais próximas, com quem ela tenha essa intimidade de chegar e falar. E a questão do INSS, ela é um pouquinho mais complicada, porque não são todas as pessoas que têm essa informação de que elas têm direitos. Tem direito ao passe livre, tem direito ao benefício continuado do INSS. Nós temos lá no centro dois grupos de ajuda, né? De autocuidado, para ensinar o paciente a se cuidar mesmo, a levar uma vida ótima, e tem o grupo de ajuda mútua, onde nós desenvolvemos vários assuntos, socialização, acompanhamento psicológico, e uma das áreas que a gente trabalha bastante é a disseminação do conhecimento quanto aos direitos. Trazemos advogados para dar palestra, para dizer quais são os direitos, o que a pessoa tem que fazer, o passo a passo, quais os documentos tem que levar, qual é o tipo de benefício ao qual ela tem direito.
E aí a gente difunde muito esses conhecimentos. Mês que vem nós vamos ter ações nos CRAs, lembrando do meu tempo de Brasília, Asa Norte que eu ia dizer, da Zona Norte e da Zona Sul, justamente para falar para as equipes de assistência social essa questão dos direitos, como eles podem orientar esses pacientes. Eu estava vendo que é viável a gente comunicar à empresa, porque o cara vai ter que fazer o tratamento, ele vai ter que se ausentar. Vai ter que se ausentar. E tem o pós, antes e o dia seguinte o cara não vai conseguir, tipo assim, você conhece mais do que eu, é um coquetel, é um doloroso, né? Porque o dia, o cara vai ter que se isolar um dia para tomar esse medicamento, que corresponde a mês, a 21 dias, é feito, né? Pois é, o tratamento a gente chama de poliquimioterapia. É um tratamento que ele é à base de antibióticos e antimicobacteriano, com ação anti-inflamatória. Existe a medicação que a pessoa vai tomar em casa, como outra medicação qualquer, e existe a dose supervisionada. Essa dose supervisionada, a pessoa vai ao centro de saúde, é acompanhada por um profissional de saúde e é feita essa administração. Como o nome já diz, é uma poliquimioterapia, são medicações bem fortes, a pessoa pode ter efeitos colaterais no dia seguinte, geralmente ela não consegue trabalhar, ela fica indisposta, fica fraca, fica enjoada. Então, assim, ela vai precisar comunicar na empresa, botar um atestado, avisar, conforme a função da pessoa, avisar antecipadamente, olha, data tal é minha dose supervisionada, então no dia seguinte eu não vou poder trabalhar. Tem toda essa questão. E falando ainda do tratamento, a gente tem uma divisão dentro da hanseníase, que a gente chama é uma divisão operacional, né? Fica mais didático a gente falar assim. É a hanseníase paucibacilar e a multibacilar. É como se fosse a hanseníase mais leve e a hanseníase um pouco mais avançada, digamos assim, mais complexa. A paucibacilar é aquela hanseníase onde a pessoa tem no máximo 5 lesões na pele. Né? 5 lesões na pele, até 5 lesões na pele, a paucibacilar, onde a pessoa vai fazer um tratamento de 6 meses apenas. E a multibacilar é quando a pessoa tem de 6 lesões adiante. Existem pessoas que ficam com o corpo inteiro cheio de lesão. Aí tem até uma outra denominação para isso. E o tratamento ele passa a ser de 1 ano. E tem alguma prevenção, que hoje tem vacina para tudo, assim é um pouco esquecida, não tem nenhuma vacina que possa prevenir, tipo assim, que possa ser distribuída gratuitamente nas redes públicas? Foi pensado nisso? Pois é uma doença tão antiga e ainda não tem essa questão. Até hoje, a única prevenção é o diagnóstico precoce. É a quebra da cadeia de transmissão. Infelizmente, é isso. E o tratamento demora 1 ano ou um pouquinho mais? O tratamento ele pode variar conforme o tipo da hanseníase, entre 6 meses e 1 ano. E aí existe um porém também. Você tem que cumprir, você tem as datas para fazer a administração dessa medicação. Se você abandonar o tratamento no meio, você vai ter que começar ele todo de novo. É de 6 meses a 1 ano, mas se você descumprir as datas, você vai ter que começar ele novamente, desde a primeira dose. Tem que seguir o passo a passo, né? Tem que seguir o passo a passo, rigorosamente. Tanto que os serviços de saúde, ele tem todos os contatos do paciente, que a gente tem um tempo limite. A data da medicação é essa. O paciente não apareceu, a gente tem tantos dias até perder aquele tratamento. Então, tem aquela buscativa ativa. Liga para o paciente, manda mensagem, o serviço de assistência social vai na casa da pessoa para tentar não quebrar esse tratamento e não precisar iniciar ele do zero. É ruim para o paciente, é ruim para o tratamento e é mais gasto para o serviço público. Porque o tratamento ele é todo custeado pelo SUS. Todo, completo. É oferecido em todo o Brasil pelo SUS, gratuitamente. E quando não há, assim, com esse avanço tecnológico, tipo assim, a medicina está crescendo em todos os segmentos, que os familiares tipo assim, não querem aceitar. Tipo assim, existe ainda assim que não quer aceitar.
Infelizmente existe. Nós temos muitos pacientes que são abandonados. Infelizmente o termo é esse, eles são abandonados pelo cônjuge, são abandonados pela família mesmo, ficam isolados, completamente isolados. E aí junta a questão da incapacidade com o fato de repente, ele está morando sozinho e não trabalha mais. Existe a parte socioeconômica que afeta esse paciente. Aí já tem que ser meio psicólogo também, né? Para tratar, o cara pode entrar numa depressão. Acontece muito. Tanto que lá no CMI, como a gente chama, Centro Maria Imaculada, nós temos todo um aparato para receber esse paciente, para acolher ele mesmo. Temos os grupos para socialização, temos a farmácia que distribui o remédio, tem a médica especializada, que além de fazer as consultas, acompanhar o tratamento, fazer o diagnóstico, ela também vai para o centro cirúrgico para fazer biópsia da lesão, caso seja necessário. Temos a psicóloga para fazer esse acompanhamento. A gente está agora com a doutora Diana, que é psiquiatra, para atender esses pacientes, que acontece muito, ansiedade, depressão. A pessoa, quando recebe o diagnóstico, o mundo dela desaba, às vezes por falta de conhecimento, acha que não tem cura, acha que vai ficar doente para sempre. Tem a psicologia, tem a fisioterapia, terapia ocupacional. Então, assim, é um acolhimento como um todo. Não só para tratar a doença, mas para tratar todas as consequências que vêm junto com ela, psicológicas, emocionais, físicas. Aí onde entra um pouquinho da terapia intensiva, né? Que tem que intensificar para poder devolver, né? Exato. Devolver aquele músculo, aquele nervo que está fragilizado, ele voltar à sua normalidade, né? Exatamente. Você tem que intensificar, né? Repetidamente, semanalmente. Aí vocês fazem média quanta sessão semanal? Olha, o paciente, quando ele vem para a gente, inicialmente ele começa com 20 sessões, é autorizado pelo SUS, lá eles fazem tudo pelo SUS, nada é cobrado, eles fazem inicialmente 20 sessões, nessas 20 sessões a gente faz a avaliação também da incapacidade e a gente a cada dia vai observando ele, vendo quais são as queixas, quais são o déficit desse paciente, se ele já tem alguma deformidade, a gente trabalha em cima disso para devolver a funcionalidade dele. Nós temos lá pacientes que estão no centro há muitos anos, mas por quê? Já tratamos a fase aguda, digamos assim, das incapacidades, mas existe a parte também da socialização e da manutenção da atividade física. Porque a lesão nervosa periférica ela é complicada, porque algumas a gente consegue reverter até certo ponto e outras não. Uma vez que a gente não consegue reverter, precisa de um tratamento bem prolongado. E eles gostam muito de ir lá, eles já são amigos entre eles, a gente faz passeio. Então, assim, tem paciente que está com a gente lá, já é da casa, há anos. Então, tem uns que o tratamento já foi concluído, já virou membro. Já virou membro honorário lá do CMI. E eles gostam muito de lá. Doutor, incrível. Nosso bate-papo, conhecimento de muita precisão, que vai chegar ao lado das pessoas, que muita gente precisa saber, ter conscientização do cuidado, do diagnóstico precoce, né? Isso. Que tem cura. Tem cura. Que a pessoa passa a ter uma vida normal, tem que acreditar que tem gente capacitada, pronto para agir, fazer um bom trabalho, que é o caso da associação. Onde o Centro Maria Imaculada. Olha, note bem isso, Centro Maria Imaculada. Centro Maria Imaculada, a gente fica na rua 19 de novembro, lá no Real Copagre. E aí, assim, geralmente é importante falar, o paciente ele vem encaminhado da UBS, a porta de entrada é a UBS. Uma vez que ele vem da UBS lá para o Centro Maria Imaculada, lá a gente acolhe esse paciente e a partir desse momento ele é nosso. Já faz a regulação da UBS. Já faz a regulação para lá e aí nós vamos cuidar dele por completo, em tudo que ele necessitar. A gente vai voltar em 11 momentos, porque a fisioterapia, acho que tem um campus que é diverso, muito vasto, e outras pautas incríveis que a gente busca conhecimento, informação, e fazer a diferença. Fazer a diferença, levar conteúdo que possa entrar no lado das pessoas, com decência, com dedicação, muita presença que soluções para o programa Tarde Arte. E a gente está muito bem acompanhado com a FG Gráfica, pensada e projetada
Tem uma caneca aqui, com a sua foto, espero que pensado e projetado abra a sua. Vou ver. Tcharanã! Que gracinha! Deixa eu tirar aqui da frente para eu mostrar. Que linda! Muito obrigada. Beleza, pessoal? Aqui foi o nosso segundo momento com a doutora Tayane Lima Rocha. Lima Rocha, fisioterapeuta, terapeuta, conteúdo diverso, e tem muita capacidade que vai trazer outras vezes no tarde. Essa foi a primeira de muitas que virão. Nós voltamos ainda breve, quem sabe já no mês seguinte, já estamos de volta, a gente vai aprofundar mais nas áreas que eu tenho muito curiosidade de reabilitação daquele que está ali. Eu tenho sofreu uma cirurgia, está com uma amputação, uma coisa para poder reabilitação geral. Exatamente. Tenho uma amiga minha que formou agora em fisioterapia na UESP, George, você. Ela fala assim, ela fala o seguinte, ela fala que onde tem vida, tem fisioterapia, e é verdade. A gente atua nas mais variadas áreas. Pois a nossa volta a gente vai fazer mais uma mesa mais composta. Mas, gente, aí atrás era pra gente. Trago, sim. Tá bom? A gente vai Tá marcar certo. o retorno. Nós precisamos de conteúdo que possa levar essa interação junto ao público tardial. Doutora, Tá. obrigado. Obrigado você. Logo, logo, esse conteúdo vai estar na íntegra do YouTube e nas demais plataformas no Instagram, de forma fraccionada, segunda, quarta e sexta. Aguarde. Beleza? Tchau, tchau.